muito difícil dar os primeiros passos em uma profissão, principalmente quando se é muito jovem e a profissão é uma profissão de muita responsabilidade. Neste vídeo de memórias, o jornalista Anselmo Góes nos revela os seus primeiros passos na sua profissão, os seus primeiros passos no jornalismo. O primeiro artigo que escreveu e publicou no jornal O Estanciano, ainda no final dos anos 50 do século XX, os primeiros passos como repórter do jornal Gazeta de Sergipe, no momento em que a profissão de jornalista ainda não era obtida numa graduação universitária, os primeiros passos no trabalho no jornalismo no Rio de Janeiro, trabalhando no jornal do Partido Comunista, depois trabalhando na Abril Tech, uma subsidiária da editora Abril, que publicava revistas técnicas, trabalhando na revista Exame, na revista Veja, no Jornal do Brasil e fazendo a carreira de jornalista bem-sucedida que ele fez, ocupando posições muito destacadas na mídia impressa brasileira, em veículos como o Jornal do Brasil, o Globo, a revista Veja, a revista Exame, e que fizeram de Anselmo Góes um jornalista conhecido e respeitado por todos os brasileiros. Vamos ouvir o depoimento de Anselmo Góes sobre os primeiros passos na profissão. Entre as coisas que eu andei me metendo em Sergipe, no curto período, né, da minha vida que eu vivi aí, tinha um negócio que eu tinha esquecido de falar, que é o seguinte: eu tinha um amigo chamado Antônio Carlos, que era filho de um escritor sergipano chamado Nunes Mendonça, que foi um escritor de vanguarda, foi expulso da escola normal, acusado de dar aula de ensino, ensino sexual. Era um cara de vanguarda na minha terra. O filho dele, que já morreu, Antônio Carlos Mendonça, chegou a ser preso comigo também, era secundarista. Nós dois fundamos um negócio chamado Liga Juvenil Cultural. Liga Juvenil Cultural. Essa liga, ela fez uma ação em 68, que foi o seguinte: nós conseguimos dinheiro e reproduzimos uma frase do Abraham Lincoln. A gente pegava uma cola e na rua João Pessoa, nos bairros Siqueira Campos, uma frase do Abraham Lincoln que, na época, para mim, dizia muita coisa, que era uma frase assim, era pecar pelo silêncio, quando se deve protestar, transforma os homens em covarde. Nós estamos vendo aquele ambiente de ditadura, e Aracaju inteiro, a gente fez 5.000, imprimimos, conseguimos até um empresário que pagou para a gente. Então, e botaram assim: pecar pelo silêncio, Abraham Lincoln, Liga Juvenil Cultural. A Liga também teve uma vida de poucos meses, depois veio o AI-5. Ela também é o seguinte: no Natal de Aracaju, de 1968, portanto, logo depois do AI-5, a Liga entrou na prefeitura e pediu autorização para fazer um bar na Praça Olímpio Campos. Os barizinhos tinham as feiras de Natal e tinha um bar em nome da Liga, que, na verdade, era uma maneira de conseguir dinheiro para o movimento estudantil sergipano, entendeu? Então, foi isso. Acabou a Liga teve poucos meses e foi isso. Eu regressei para Aracaju. Na verdade, eu voltei pela Argentina, por medida de segurança, vou até Porto Alegre e vim chegando perto de Aracaju. Aí fiquei em Salvador. Em Salvador, eu fui procurar a advogada, porque, como eu lhe contei,
eu estava sendo processado lá atrás, né? E não tinha sido julgado. E os julgamentos dos sergipanos era sempre na 6ª Região Militar, cuja sede fica em Salvador. Aí eu fiquei lá um tempo conversando com a advogada, me apresentei, ela mandou um ofício. A advogada foi uma das pessoas que mais lutaram pelos presos políticos na Bahia, chamada Romilda Noblar. O pessoal lá, o Hélito, veio me procurar e disse: você pode chegar em Sergipe, vamos chegar devagarzinho. Aí eu vim no Fusquinha, cheguei em Aracaju, de volta, fiquei por ali. Mas uns 2 meses depois eu peguei um ônibus e vim para o Rio. O jornal que tinha. Era um jornal de tipos. Era um jornal que ainda não tinha conhecido a linotipo. Os caras botavam letra por letra de chumbo, o estanciano. Eu frequentava, como eu lhe falei, eu trabalhei ali em Dantas Kraus, na Rua da Frente, não existe mais, que era o lado da antiga Gazeta de Sergipe. E na Gazeta já trabalhava um vizinho meu, uma pessoa brilhante, chamado Carlos Alberto de Jesus, que já morreu. Como eu lhe falei, foi um chateau. Como eu lhe falei, foi um dos fundadores da agência com Duda Mendonça, lá na Bahia. Era uma pessoa brilhante, mas bebia muito. E eu ficava ali cheirando aquilo, tal. E eu me lembro claramente, também com um pouco mais de 15 anos, que eu peguei carona numa matéria sobre a descoberta de petróleo em Carmópolis. Foi em novembro de 1963. Então, a Gazeta tinha um jipe lá, não sei de quem era o jipe. Eu peguei carona, fui lá. Eu comecei a cheirar aquele ambiente, entendeu? Aracaju era muito pequenininho, eu trabalhava ao lado da Gazeta, eu ia ali na Gazeta, tinha esse colega meu de lá que morava perto de mim, que eu admirava muito ele, achava e acho que se tivesse morado aqui no Rio ou em São Paulo, seria um Duda Mendonça, um Osto Oliveto, era brilhante o cara, né? Muito brilhante. Foi por aí. Aí no começo, viu? No começo, eu era é evidente que eu não conseguia fazer matéria, mas matéria, tal, mas eu passei um tempo como arquivista na Gazeta. Naquele tempo, os jornais eram impressos a quente e a Gazeta era muito caro fotografia, porque era de chumbo, era clichê, né? Então, a Gazeta já mandava fazer alguns clichês e ficava usando 1000 vezes. Então, por exemplo, Auro de Moura Andrade era o presidente do Senado do Brasil. Aí mandava fazer o retrato dele e quando tinha uma matéria com ele, botava a foto dele e no dia seguinte, cabia a mim pegar um giz mesmo comum, tirar a tinta do retrato do Auro Garrincha, me lembro muito do Garrincha também, tirar o retrato do Auro Moura Andrade e botar na letra A, né? No arquivo de clichê. Aí depois, a Gazeta não assinava nenhuma agência de notícia, etc. e tal. E o que é que eu fazia? Tinha uma área de rádio escuta que eu começava a trabalhar. A gente ouvia a BBC de Londres em português. Aí tinha lá notícias assim, Saigon, a batalha tal. Aí eu ficava batendo, ouvindo a BBC de Londres, ouvindo tal. E depois eu pegava o papel e botava para o pessoal da redação da Notícias Internacionais, entendeu? Eu fui por aí. Aí depois eu comecei a fazer uma coluna chamada Reclamação do Povo.
que era uma coluna da cidade. Aí ele dizia assim, os moradores da rua tal, no bairro de Santo Antônio, não aguenta mais o buraco que tem lá, a muriçoca, que não tem não sei de quê, entendeu? Eu fui criado ali um pouco, entendeu? A Gazeta de Sergipe foi uma grande escola. O cara é Ivan. E aí foi ele que... Porque o Ivan, ele comprava todo dia quase todos os jornais, ou todos os jornais chegassem aí, entendeu? Tipo Correio da Manhã, Última Hora, Jornal do Brasil, principalmente. Ele comprava porque ele também ele morava ali na Rua Laranjeiras, e aí ele ficava recortando as críticas dos filmes que passavam aqui no Rio. Então ele pegava o Correio da Manhã, que tinha um belo caderno de cinema. O que Ivan espertamente... Ivan olhou ali para o Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil, na época não tinha Folha de São Paulo, não tinha Estadão, não tinha Globo, não tinha ninguém que fosse tão admirado pelo jornalista como o Jornal do Brasil daqueles anos, dos finais dos anos 60. E aí ele foi mudando a Gazeta e transformando, por exemplo, que o projeto de remodelação do Jornal do Brasil virou uma coisa famosa, tal, pelos artistas que participaram, tal. E ele fez a Gazeta uma espécie de Jornal do Brasil. Então, por exemplo, a principal coluna de notas do Jornal do Brasil era Informe JB. Aí ele fez o Informe JS, entendeu? E desenhou o jornal. Os jornais eram muito feios, assim, entendeu? E ele tinha gosto num ambiente muito politizado. Era um ambiente fortemente politizado. Orlando Dantas, José Rosa de Oliveira Neto, a turma do Partido Socialista. Ele era o cara que mais se interessava pelos aspectos técnicos da profissão, entendeu? Os outros não se interessavam tanto, entendeu? Ele era o cara, eu me lembro, por exemplo, que ele me deu um livro, Manual do Repórter. Ele era um jornalista nato num jornal socialista. Enquanto eu estava dividido entre política e jornalismo, ele me puxou para o jornalismo, entendeu? Ele me puxou. E ele gostava de cinema, eu tinha tanta admiração por ele que eu comecei a frequentar cinema com ele, não entendia porra nenhuma, aqueles filmes difíceis, né? Dormia nos filmes lá, Buñuel, não sei o quê. Dormia naquela porra, todo menino metido a besta. Mas foi ele que mais me influenciou do ponto de vista técnico-jornalística. Quando eu fui para o Jornal do Brasil, numa época ainda áurea do Jornal do Brasil, fazer a coluna mais importante do jornalismo brasileiro, que era o Informe JB. No dia que eu entrei no Jornal do Brasil, eu passei mal e fui para o banheiro, vomitava o tempo todo, porque, para mim, era rigorosamente uma coisa absolutamente notável e trabalhar no Jornal do Brasil, que era a nossa referência. O jornal era tão pequeno que você não tem, como tem hoje, por exemplo, lá o Globo tem 300 jornalistas, 15 na área de moda, mulheres, isso aqui. A vantagem da Gazeta era que era um jornal feito por 4 pessoas, 5 pessoas, entendeu? Então, você jogava em tudo. Eu me lembro que eu cheguei a assinar, puta pretensão minha, a coluna que o Ivan criou, chamada Sétima Arte, que era uma coluna de cinema. Cheguei até a fazer, pretensiosamente. Mas a vantagem da escola da Gazeta é que eu fazia tudo. Eu acompanhava o campeonato sergipano, eu acompanhava aquele Silva Lima, que era o locutor famoso, irradiando futebol, né? Eu ia lá para fazer a reportagem. Naquele tempo, eu comecei a me aproximar muito do Cotiguiba, que era um time de futebol em Sergipe. Então, a Gazeta, você tinha que fazer tudo. Eu só não fiz entregar o jornal na banca, entendeu? Mas eu fiz tudo. Coisa que hoje em dia é impossível, né? Até ser preso. O Orlando Dantas, ele não me aceitou de volta. Eu acho também que, naquela altura, eu já não era assim mais, já estava muito mais impregnado da política
do que do jornalismo. Então, eu acho que o Orlando Dantas não errou muito, não, entendeu? Já não me quis de volta. Ano de 70 mesmo, né? Porque eu fiquei de 69. O ano letivo na Europa é do meio do ano ao meio do ano, né? Então, eu fui para os Estados Unidos, para a União Soviética mais ou menos em agosto, e voltei em agosto de 70. Aí eu fiquei em Sergipe, como eu lhe falei, ali um tempinho e tal. Aí comecei a vir para o Rio, Porto. Porto. Eu conheci muito pouco um cara que antecedeu ao Ivan, que foi também um modernizador do jornal, que era o Pascoal Mainar. Não sei que ano ele morreu, mas eu conheci pouco. Mas toda vez que eu elogiava o Ivan fazia referência a Pascoal, assim, entendeu? Os jornais, a Gazeta, foi realmente um jornal assim de vanguarda, tecnicamente, é um jornal importante. Eu me lembro que eu brincava ali o seguinte: o maior concorrente da Gazeta era a Rua João Pessoa. Porque se você andasse ali 4 quadras da Rua João Pessoa, você sabia tudo que acontecia em Aracaju. Você não precisava comprar a Gazeta, entendeu? Sabe, é o seguinte, quando eu cheguei no Rio, eu tinha os contatos do Partido Comunista. E a primeira coisa que eu fiz, eles me deram uma grana e eu virei, por uns meses, profissional do Partido Comunista. Então, o que é que eu fazia? Por exemplo, o jornal do partido naquela época chamava-se A Voz Operária. Então, eu trabalhava assim, entregava a Voz Operária ao comitê, por exemplo, do jornalista, ao comitê universitário, ao comitê da Tijuca, né? Era uma tremenda... um momento muito duro da repressão. Aqui no Rio tinha um supermercado chamado Casas da Banha. Eu andava com sacola da Casa da Banha para cima e para baixo, entregando imprensa subversiva, né? E é engraçado que eu lia assim a Voz Operária e tal, e gostava de alguns articulistas, né? E o articulista que eu mais gostava da Voz Operária chamava-se Nicanor Fagundes, que, na verdade, vem a ser o ex-senador, o ex-chanceler do Michel Temer, como é o nome dele? Era o ministro das Relações Exteriores do Temer, de São Paulo, senador de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira. É engraçado que ele era redator do Partido Comunista e assinava as matérias como Nicanor Fagundes. E aí, quando ele foi ministro da Justiça de Fernando Henrique, eu liguei para o gabinete dele e disse que eu queria falar com o ministro. Quem quer falar com ele? Ele disse, Nicanor Fagundes. Aí a secretária disse, mas não tem nenhum Nicanor Fagundes. Eu digo, fale com ele, é Anselmo Góes, mas não diga que é Anselmo Góes, diga que é Nicanor Fagundes. Aí ele veio correndo, tal, filha da puta, tal. Aí aconteceu um negócio que o governo militar descobriu a gráfica do partido no bairro de Campo Grande, tá? E eu estava ligado a essa gráfica, ligado assim que eu era o entregador dos jornais. Então, quando eles desbarataram lá o negócio da gráfica lá, eu fiquei numa merda danada, fiquei sem dinheiro, tal, não sei o quê. Eu fui procurar os camaradas lá da imprensa, mas estava na merda. Estava na merda. Eu me lembro, por exemplo, que o irmão meu estava preocupado porque soube, através de terceiro, que eu estava mal, não sei o quê e tal. Aí eu terminei conseguindo fazer uns freelancers nesse grupo de revistas técnicas que eu lhe falei, através do Partidão, entendeu? Quem me levou lá foi um cara que foi presidente da BI, até hoje ele está aí no meio da imprensa, chamado Domingos Meirelles. Trabalhou na Rede Globo, fazia Você Decide,
e foi presidente da BI. Ele que foi o cara que me arranjou uns freelancer. Eu tinha conhecido lá na União Soviética dois primos. E esses dois primos eram um era baiano, o outro era carioca. Eles moravam junto na casa de um deles, e aí eu fui morar com eles. Eles me botaram lá. Nesse prédio morava a mãe do Glauber Rocha, me lembro como hoje. Virou minha amiga, esqueci o nome dela. A mãe do Glauber Rocha tinha uma pensão na Bahia, e a pensão do sergipano era da mãe do Glauber. Grande empreiteiro de construção aí, é da família Figueiredo. Aí. Esse Luciano, ele estudou engenharia lá em Salvador e era morador dessa pensão, da pensão da mãe do Glauber. O pai do Glauber morreu muito cedo. Na casa lá, e comecei a fazer freelancer, e a partir daí eu consegui alugar uma kitnet. Uma kitnetzinha. Isso já era no Largo do Machado. Era uma kitnet, era do Grupo Abril. A editora Abril, na época, criou uma subsidiária, o nome dela era Abril Tech, que publicava 4 ou 5 publicações técnicas, máquinas e metais, ligadas à metalurgia, siderurgia, química e derivados, ligados à área de química, transporte moderno, da área de transporte, plásticos e embalagem e supermercado moderno. Aí eu fazia essas matérias aí e tal, e foi um período rico. Quer dizer, eu comecei nessas revistas técnicas, e essas revistas, você abria a revista e tinha em todas elas um negócio chamado assim, Negócios em Exame. Esse Negócios em Exame eram as primeiras páginas dessas revistas, que daí nasceu a revista Exame, que existe até hoje. Eu sou da equipe original da Exame, entendeu? Foi aí que começou, eu fui para Exame, como repórter da Exame. Depois da Exame, eu fui repórter de economia da Veja. Eu tenho 2 encarnações na editora Abril, na Veja, especificamente. Nessa primeira, como repórter de economia, aí eu fui sendo promovido, virei subeditor de economia da Veja, e depois eu voltei para a Veja muitos anos depois.